Afinal, preço importa ou preço não importa? Esse é um assunto meio polêmico aí que de vez em quando domina os fóruns de investimento que a gente tem por aí. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, vai entender quando o preço importa, quando ele não importa. Então, eu sou o Enéas, esse é o Valoriza e vamos lá. Bom, esse negócio de preço importa, preço não importa, infelizmente é um assunto muito polêmico. Mas não deveria ser, porque na verdade ele é bem simples mesmo. O que eu vou falar hoje aqui para vocês é sobre a ótica do buy and hold, né? Sobre a ótica da filosofia de investimentos que eu passo aqui para vocês, que é o seguinte: investir sempre em valor diversificado, né? Investir sempre significa investir todo mês, né? Em valor significa investir em bons ativos, não necessariamente dos mais baratos, mas nos bons ativos, e de forma diversificada, que significa ter coisas diferentes, mitigar o seu risco. A gente se baseia nesse tipo de investimento, que é o tipo de investimento que funciona, claro. O resto a gente não sabe se funciona ou não. Eu não estou falando aqui, por exemplo, de trade, porque o trade ele precisa de preço, né? Eu sei que o trade não vai funcionar de jeito nenhum, enfim, mas o trader ele precisa comprar barato e vender caro. Se ele não fizer isso, ele não ganha. Então, para o trader, preço importa sim, preço importa muito. Aliás, a única coisa que importa para ele é o preço. Além disso, quando você faz grandes movimentações, que é uma coisa que eu não recomendo, você não deve fazer isso, o preço também importa. Porque você está movimentando um dinheiro que para você é relevante, para você é importante. Quem faz isso geralmente são os milionários, os bilionários ou as grandes empresas. E eles têm muitas ferramentas para conseguir saber se o preço de uma ação está caro ou se o preço de uma ação está barato. Um outro exemplo também é quando você vai comprar um imóvel. Se você vai comprar um imóvel, preço importa ou não importa? Mas é claro que importa, porque é uma grande compra. O imóvel representa uma grande fatia do seu patrimônio, né? Se não todo. E aí não tem como você comprar o imóvel um pouquinho por mês. Não dá para você, vou comprar um quarto esse mês, depois um banheiro, depois uma sala. Não tem como. Você tem que comprar ele inteiro. Então, nesse caso, o preço importa sim. Agora, quando a gente fala de investimento de longo prazo em ações, constante, é claro que o preço acaba não importando. E eu vou começar com uma frase do Peter Lynch a esse respeito que diz: na minha concepção, o preço da ação é a informação menos útil que você pode monitorar. E ainda assim, trata-se daquela mais amplamente monitorada. O Peter Lynch é um cara que eu considero aí como o pai do buy and hold moderno. É um cara que realmente mostrou serviço. Ele era um gestor de um fundo tal que teve um desempenho fantástico. Ele escreveu um livro muito legal que eu recomendo que todos leiam, que no Brasil foi traduzido como O Jeito Peter Lynch de Investir. Fantástico. Esse cara realmente é um cara que merece ser seguido, apesar de aparentemente ele não se importar muito com isso. Mas é interessante que ele fala que o preço que todo mundo olha é o que menos importa. Por que isso acontece? Se a gente parar para analisar quem defende essa questão do preço, quem defende que o preço importa, quem defende que a gente tem que tomar cuidado para não pagar caro no ativo, quem que é essa turma? Bom, claro, é o pessoal que quer te vender alguma coisa, que quer ganhar algum dinheiro com isso. Primeiro, casas de análise, casas de research, pessoal que vende algum tipo de ferramenta de análise, geralmente para valuation, né, que é um jeito de você chutar o preço de uma empresa. A mídia especializada, que, claro, elas precisam que você acredite que aquele negócio é complicado. E também os gestores de fundo, que também precisam que você acredite que aquele negócio é complicado e que só eles conseguem fazer uma alocação inteligente. Bom, se a gente observar toda essa turma, todos eles defendem que o preço é importante, mas todos eles têm algo a ganhar com isso aí. Você não vê uma pessoa que não tem algo a ganhar defendendo essa tese, né? Afinal, claro, a gente defende aquilo que é o nosso pão, aquilo que põe comida na nossa mesa. Então, nada mais natural do que trader defender trade, né? Pessoal do valuation defender que preço importa. Não tem nada mais natural e não tem nada que deve ser mais ignorado, né? Afinal, se uma pessoa está defendendo o seu próprio trabalho, eu não dou crédito nenhum. Certamente vocês já ouviram aquela frase que diz assim: cria complicação para vender facilidade. Então, assim, é mais ou menos isso. Eles inventam coisas mirabolantes, coisas malucas, coisas que não funcionam, e aí para te vender uma solução para isso. A gente percebe, se a gente olha os grandes gurus, as grandes pessoas que realmente ficaram bilionárias com bolsa de valores, com investimentos, que isso não tem nada a ver. Warren Buffett, por exemplo, e o Peter Lynch. Além dessa questão, a gente tem que considerar uma outra coisa, que é a nossa própria arrogância, a nossa síndrome do escolhido. A gente acha que a gente é muito bom, que a gente vai conseguir saber se o mercado está aqui, está ali, se a ação está cara, se a ação está barata. Gente, isso não existe, sabe? O mercado é composto aí por centenas de analistas, de gestor de fundo, de investidores, e todo mundo concorda com aquele preço ali, com aquele preço que está ali no mercado naquele momento.
E assim, você não sabe mais que eles, sabe? Eu não sei mais que eles. Então, o único preço que existe é o preço que está ali, que está no mercado ali agora. Outros preços que já existiram ou que vão existir, nesse momento eles não existem. E se você acha que você consegue dizer se um ativo está caro, se é hora de entrar, se é hora de sair, é porque você assume que todos estão errados e você está certo. Eu não preciso dizer que isso não pode terminar bem, né, gente? Pensamento de arrogância, assim, no mercado, o mercado não perdoa. Qual que é a chance de você realmente estar certo e todo o resto do mercado está errado? Não tem. Então, assim, você não tem chance de acertar. Se você conseguisse acertar, você não estaria assistindo meu vídeo, você estaria bilionário. Afinal, as poucas pessoas que conseguem fazer isso estão todos bilionários. E são poucos mesmo. Eu não conheço ninguém, mas certamente existem alguns e as pessoas todas estão bilionárias. Não é o nosso caso, não é o meu caso, não é o seu caso. Isso não vai funcionar nem para mim, nem para você. Primeiro porque a chance de você acertar não existe, é infinitesimal. Você acertar se o negócio está caro ou está barato é praticamente impossível de forma consistente. Lógico que uma vez ou outra a gente acerta, né? Afinal é 50-50, né? Se você chuta que está caro, você pode acertar ou errar. Pronto, não tem meio termo, é 50-50. Agora, se você considerar que a chance é 50-50, mas você sempre vai ter custos de operação, custos gerais com corretagem, com ferramentas, com caso de research, aí você vai ver que a sua chance, na verdade, é bem menor. Agora, se a sua chance de acertar sozinho é pequeno, seguindo caso de análise, então, pelo amor de Deus, né? Isso aí não existe. Porque, afinal, caso de análise é uma coisa que todo mundo tem acesso. Você acha que se todo mundo tivesse acesso... Quando a gente pensa em preço, o mercado se torna um jogo de soma zero. Um monte tem que perder para poucos ganharem. Quando a gente pensa em preço, é isso que tem que acontecer. Quando a gente pensa em longo prazo, em valor, aí não, porque aí as empresas vão crescendo, vão gerando valor e tal, vão gerando economia, né? Agora, quando você pensa em preço, é um jogo de soma zero. É claro que se você não vai ser justamente a pessoa que vai conseguir fazer a análise correta e vai acertar. Mas fica um pouquinho pior, porque se você realmente for essa pessoa e manjar muito e conseguir acertar, ainda assim você vai ganhar muito pouco a mais do que quem não está nem aí para isso. E para isso eu vou mostrar para vocês um estudo que mostra o resultado de $2.000 investidos anualmente de formas aí diferentes. Então, na primeira coluna você enxerga lá que é aquela pessoa que tem o timing perfeito. Ou seja, no ano inteiro o cara entrou justamente no dia que o mercado estava na mínima do ano. Isso não existe, tá, gente? Mas é o que a gente supôs aqui. Na segunda coluna, a gente tem o cara que investiu tudo em janeiro, ou seja, no primeiro dia, né? No primeiro dia do ano ele foi lá e investiu. Esse cara terminou com $81.600. O primeiro com 87 mil, ou seja, teve uma diferença que é pequena. O terceiro caso, o cara dividiu o aporte em 12 meses, ou seja, é o mais normal, né? Você ganha lá seu salário, você vai lá e investe. Então ele dividiu esses 2 mil por 12 meses e foi colocando um pouquinho em janeiro, um pouquinho em fevereiro, um pouquinho em março e tal. E mesmo assim, né, no decorrer desses 20 anos, ele terminou com 79.500, quer dizer, só um pouquinho a menos que aquele cara que investiu logo do começo. E por fim, na quarta coluna, a gente vê o cara que teve o pior timing possível. O que significa? Ele só comprou quando estava caro, ele comprou na máxima todos os anos, errou feio e terminou com 72.490. A última coluna fala do cara que ficou líquido, investiu em coisa com liquidez, tal, caixa, enfim, não importa muito. Mas o que a gente consegue ver aqui é o seguinte, vocês percebem que a diferença é muito pequena se você realmente acertar os fundos. E olha que eu estou falando de uma coisa que não existe, hein? Isso aqui não existe, nem para casa de análise, nem para guru, nem para analista, nem para nada. Isso aqui é irreal. O cara conseguiu só $87 mil comparado com os 80 do cara que fez o aporte normal, seja no começo do ano, seja todas as vezes, né, todos os meses e tal. Ou seja, o resultado, o ganho que você tem é muito pequeno, se é que isso é possível. Na verdade, isso não é nem possível, né? Mas se fosse possível, você teria um ganho muito pequeno. E o pior de tudo é que quando você tenta fazer isso aí, você vai acabar comprando e vendendo muito, você vai acabar girando muito a sua carteira. E entenda uma coisa, se você tem uma regra, seja de valuation, de preço, de qualquer coisa, que te coloca no ativo, que faz você comprar um ativo, essa mesma regra vai um dia fazer você sair do ativo. Por exemplo, eu compro se o PL for menor que tanto. Beleza. E quando o PL for maior, você vai provavelmente vender. Então, por isso que eu não gosto de regras numéricas. Toda regra que te coloca no ativo também te tira do ativo. O que é lógico, péssimo, né? Aí você começa a girar o patrimônio e tal. O resultado de quando você gira muito o patrimônio, a gente consegue ver nesse gráfico aqui. O que ele está mostrando basicamente é o seguinte, o branquinho
é o resultado bruto, é o quanto que a pessoa ganhou de lucro normalmente. A barrinha preta é o quanto que ela ganhou de resultado líquido, ou seja, descontando taxa, impostos e tal. E a outra barrinha cinza é o quanto que ela girou, quanto que foi o turnover do patrimônio dela, ou seja, quanto que ela comprou e vendeu relativo ao total. Vocês percebem que quanto maior a barrinha cinza, quanto maior o turnover, menor fica o resultado líquido. Por quê? Porque lógico você deixa o seu resultado com a corretora, com as casas de análise, com o imposto, com tudo isso aí. Na verdade, casa de análise nem está incluído aqui, né? O que está incluído aqui é corretagem, imposto, custos diretos mesmo, né? Então, olha que coisa. Quanto mais você gira, menos você ganha. Até que chega uma hora que você não ganha nada. Isso aqui ainda é assumindo que você acerta, hein? Não é assumindo que você vai errar, vai comprar na alta e vender na baixa, que é o que a maioria faz. Infelizmente, quando a gente tenta prever o mercado, o que a gente consegue mesmo fazer é comprar na alta e vender na baixa. Fora que se a gente olhar no longo prazo, o preço que você pagou nem importa muito. Eu vou usar só esse exemplo aqui, porque eu tenho um vídeo específico que eu falo só sobre essa questão do preço tender a zero e tal. Vou deixar o link aqui nos cards e na descrição. Mas olha só que interessante essa imagem, né? Quando você investiu na VEG lá em 1995, o preço da ação era R$500. Cada ação custava R$500. Supondo que você comprou só uma ação, hoje você ganhou uma valorização de 150.000%. Eu não sei se isso aqui está exatamente atualizado, mas eu imagino que seja algo perto disso. 150.000%. Aquele valor que você investiu lá no passado, aqueles R$500 que você colocou lá em 95, hoje eles representam 0,07% da sua participação na empresa. Pois é, o preço que você pagou lá representa menos de 1/1000 do seu patrimônio hoje. Entende que ele vai ficando completamente irrelevante conforme os anos vão passando, né? O preço que você pagou lá atrás vai se tornando praticamente zero. Ele até chega perto de zero porque acontece, com o passar do tempo, a ação vai fazendo desdobramento, vai pagando dividendo, o preço dela vai caindo, o preço histórico dela vai caindo e tal. Tanto que se você olhar hoje, o preço histórico da VEG em 1995 é 6 centavos e não R$500, né? Porque ela foi sofrendo desdobramento e tal e tal. É como se eu tivesse investido 6 centavos atrás para ter uma ação inteira da VEG hoje de mais ou menos R$90 aqui nesse dia que eu estou gravando. Então, olha que coisa, o preço que você pagou lá atrás nem diferença faz. Então, realmente não faz sentido. O preço, ele importa muito pouco para quem faz buy and hold. Porque se você olha no longo prazo, o mercado é eficiente, né? Olha que interessante esse gráfico aqui, que mostra a relação do lucro e da cotação de Ibovespa. Isso aqui é o lucro de todas as ações de Ibovespa e a cotação de todas as ações de Ibovespa. Isso significa o quê? No longo prazo, as cotações, a variação da bolsa, ela segue os fundamentos. Ela faz sentido, né? No longo prazo, o mercado é eficiente. O mercado às vezes tem alguma ineficiência no curto prazo, né? Por exemplo, lá em março de 2020, a bolsa mergulhou, caiu pela metade, sem ter assim uma razão para isso realmente acontecer, né? Não é que não teve um problema e tal, teve, mas você acha que uma semana ali de coronavírus, aí o Itaú estava valendo metade do que ele valia antes? Claro que não, né? O Itaú continuava a mesma coisa, com os mesmos clientes e tal. Então, o mercado às vezes ele é irracional no curto prazo. Então, no curto prazo é difícil realmente, mas no longo prazo ele é completamente racional, ele faz sentido conforme as empresas que estão lá dentro crescem, eles crescem também. O fundamento dos ativos, né, reflete na cotação das ações. Então, por causa disso, que o nosso foco tem que estar no longo prazo. E o nosso esforço tem que ser de achar negócios excelentes, empresas excelentes que vão durar muitos anos. Inclusive tem uma frase do Warren Buffett que eu vou deixar aqui para vocês que diz o seguinte: é muito melhor comprar uma empresa maravilhosa a um preço justo do que uma empresa justa a um preço maravilhoso. O que isso significa? Que o foco tem que estar nos ativos serem de qualidade, serem os melhores possíveis. Agora, eu pergunto para vocês, como é que eu vou pagar o preço justo? Porque o preço que está lá é o preço de curto prazo, é o preço de hoje, né? E esse preço, muitas vezes, assim, ele não é eficiente, o mercado não é eficiente no curto prazo. Então, como é que eu vou fazer para pagar o preço justo? E a resposta para isso, talvez você já tenha sacado, é comprar sempre. Porque se no longo prazo o preço é justo, ele tende a ser justo, em média, o preço vai ser justo. Então, se você compra sempre, o seu preço médio vai ser mais ou menos o preço justo. E aí você consegue se encaixar perfeitamente nisso que o Warren Buffett falou. Você pode ter empresas maravilhosas, porque achar empresa maravilhosa é fácil. Você simplesmente precisa olhar se a empresa dá muito lucro, se a empresa cresce, se a empresa tem boa governança, se a empresa é sólida. Eu tenho vídeo sobre isso. Isso é muito fácil. Difícil, ou até mesmo impossível, é saber se ela está cara ou barato. Agora, você não precisa saber disso. Você só precisa achar as empresas excelentes, os negócios excelentes e comprar um pouquinho por mês. Porque aí o preço que você vai pagar vai ser o preço médio. Quer dizer que você sempre vai pagar barato? Não, você vai pagar o preço médio. Às vezes você vai pagar caro, às vezes você vai pagar barato.
você não vai ficar correndo o risco de entrar e sair na hora errada. E essa acho que é a grande sacada dessa história toda. Você não precisa se preocupar com o preço, porque a média vai ajustar isso aí para você. Então você não precisa fazer valuation, não precisa saber nada disso, só precisa se concentrar mesmo na qualidade dos ativos que você tem. Então assim, para a gente concluir essa história toda, em primeiro lugar, é impossível saber se um ativo está caro ou barato. A gente pode dar opinião, pode acreditar em análise dos outros, pode falar, ah não, daqui não passa, não sobe mais que isso, não cai mais que isso, dobrou de preço, então tá caro, caiu pela metade, então tá barato. A gente pode até falar esse tipo de bobagem, mas a realidade é que é absolutamente impossível saber se um ativo está caro ou barato. 2, mesmo que você consiga saber, não vai fazer muita diferença no longo prazo e provavelmente qualquer ganho que você tiver vai ser perdido com a questão das taxas, dos impostos, que vão aumentando conforme você gira mais a sua carteira. E terceiro, o melhor jeito de pagar o preço justo é comprar sempre. Se você compra todo mês, você não precisa se preocupar em pagar caro, você não precisa se preocupar em jogar dinheiro fora, porque em média você vai pagar o preço justo. De vez em quando vai pagar caro? Vai, mas em média você vai ter um preço justo e você vai conseguir fazer o que realmente o Warren Buffett fala, né? Ter empresas maravilhosas, ativos maravilhosos de forma geral, eu vou generalizar a frase dele, e por um preço justo, sem nenhuma dificuldade. Qualquer pessoa consegue fazer isso, você não precisa de casa de análise nem de casa de research. Quando o holder tem essa mentalidade, ele consegue entender que o preço que ele paga não faz muita diferença no longo prazo, esse cara, ele é um forte candidato a enriquecer na bolsa, a vencer nos investimentos do mercado financeiro. E para não perder o costume, eu gostaria de perguntar para vocês, para que vocês respondam aqui nos comentários, que é, na sua opinião, qual o principal problema de ficar procurando preço, de ficar caçando preço, né? Será que o principal problema é girar o patrimônio? Ou será que é simplesmente errar mesmo, né? Porque a gente erra. Enfim, o que vocês acham? Quais problemas que esse negócio causa ou já causou na vida de vocês? E além disso, eu gostaria de recomendar um vídeo que fala exatamente sobre essa questão do preço tender a zero no longo prazo. Eu mostro com mais detalhes para vocês como é que isso acontece, como é que isso não faz a menor diferença. Então, recomendo que vocês deem uma olhada lá. Fora isso, claro, aproveite para se inscrever no canal caso não sejam inscritos. Eu agradeço muito a todo mundo que está inscrito, que sempre curte os vídeos, que sempre comenta, enfim, vocês são muito importantes, aliás, é para vocês que existe o canal. Então, muito obrigado a todos, a gente volta semana que vem com mais e até lá!